Estamos de volta com o nosso canal Odonto na Boca do Povo. Eu sou Roberto Abdala Júnior, ortodontista. E eu, Viviane Nadeu, bucomaxilofacial. E hoje nós temos uma convidada super especial, a doutora Amanda Nadeu, que ela atua em direito médico hospitalar e também é especialista em processo do trabalho. Tudo bem, gente? Como vai? Prazer. Muito obrigado aí pela disponibilidade. A gente sabe que a sua agenda é bem difícil e é um assunto que gera muita dúvida, né? Ninguém consegue definir com relação a todas essas possibilidades, o que tem sobre plano de saúde. Então, acho que a gente podia fazer isso para todos entenderem desde o básico do básico. Então, o que seria, Amanda, o plano de saúde? Calma. Calma. Pega o Fred lá, ela tem que fazer. Não pode nem Fred. começar, porque o nosso objetivo é fazer com que o paciente entenda. Eu tirei a cabeça do Fred. Pode tirar o cocuruco dele. Não, deixa aqui, deixa eu encaixar a cabeça aqui do seu Fred. O que eu tenho que fazer com ele? Eu prometo, põe pra câmera lá. Eu prometo não usar termos tão técnicos. Ok, obrigada. Prazer, Fred. Então, ó. Boa. Então, vamos partir do começo de uma dúvida que todo mundo tem, né? Então, o que seria... Aí, ó. Já desmontei caiu, o cocuruco. Deixa ele sem. Eu vou deixar seu cocuruco. O que seria o plano de saúde? Bom, o plano de saúde nada mais é do que chamada saúde suplementar, né? Então, no nosso país, o Brasil, ele tem um sistema único de saúde, que inclusive ele adotou o modo a Inglaterra iniciou com isso, né? Ele dá todo esse aparato para a população. E aí nós temos hoje o sistema único de saúde, que nós sabemos que não atende, de uma certa forma, a todos, né? Porque o Brasil é muito extenso. Tem suas limitações. Tem suas limitações. Não, E a saúde suplementar, ela nada mais é do que suprir isso de forma paga, né? Então o convênio, ele tá aí justamente para suprir, né? Então, a pessoa que pode ou não ter, ele acaba pagando o seu convênio, tendo... E como que faz? Como é que o paciente ele entra para esse plano de saúde? Como que funciona? Existe uma carência? Como que funciona isso? Tá. Na verdade, existem casos... É tudo contratual, né? As carências, sempre você tem que olhar no contrato. Isso é uma questão que está lá estabelecida. E a ANS também estabelece, né? A ANS é a Agência Nacional de Saúde, né? Ela tá ali para dar as diretrizes e fiscalizar os planos de saúde. A saúde suplementar, que é o que nós estamos aqui focados hoje nessa conversa mesmo, né? Então, o que acontece? Existem prazos quando que já está determinado lá na Agência Nacional de Saúde, que, por exemplo, urgência, 24 horas, a partir do momento que você assina. Entendi. Então, o paciente ele adquire um plano de saúde, aí ele escolhe lá um plano X e tem vários subtipos. Exato. E aí existe um local, a ANS, que acaba organizando e fiscalizando cada tipo de contrato. Existem os prazos determinados, existem contratos que também determinam outros prazos, só que não pode ir fora do que a ANS já determina. Okay? Isso muda muito, mas tem plano de saúde com carência muito diferente da outra? Sabe, o que é interessante, por exemplo, o plano empresarial, aquele plano que a pessoa, por exemplo, é CLT, ela adquire junto com lá na empresa dele, normalmente não tem carência. Porque isso é um acordo entre o convênio, isso pode existir. Por isso que é contratual, porém a ANS fiscaliza isso. Então, eles não podem ir contra o que está dentro da ANS. Eu acredito que acima de 30 vidas, eu acho que eles já não têm a carência. Contratos gigantes negociação mesmo. Direto com o convênio, porque é uma relação, né? Relação entre partes. Mas a ANS já está lá nas diretrizes dela. Então, a carência quer dizer que eu fiz um convênio. O que seria a carência? Quer dizer, o prazo que você tem que esperar para usar. Tá. Então, é isso que precisa ficar claro. Por exemplo, se eu adquirir hoje um contrato normal, né, sem ter esse vínculo empresarial, um exemplo claro está lá na ANS. O atendimento de urgência, 24 horas. Entendi. Tá? E com relação aos pacientes... Os jovens, né, normalmente não tem as grandes comorbidades, mas assim, se o paciente já tem uma hipertensão, se ele já tem algum problema, né, e quando a gente entra no plano de saúde, falo por conhecimento que eu acabei de fazer recentemente, eu tenho que preencher um questionário. Sim. E nesse questionário eu tenho que dizer se eu uso medicação, se eu tenho alguma doença, pré-existência.
Porque se eu declarar, o que acontece? Na verdade, você tem que declarar de fato, você não pode omitir. Existem doenças que nós não sabemos que temos, as congênitas, né, que muitas pessoas nem sabem aí, né, que tem, mas então você tem que declarar o que você tem de fato. E então, neste caso, é uma questão contratual, tem que olhar o contrato antes, mas normalmente, por exemplo, uma cirurgia eletiva, então dá 48 meses, então tá lá pré-estabelecido, tem que sempre olhar o contrato. Então, no meu caso, assim, cirurgia ortognática, o paciente, a gente estava até discutindo isso, né? Ele tem uma anormalidade de crescimento dos ossos da face. E ele não sabe que ele tem ele não sabe o nome da doença, ele não sabe que tem. Ele tem uma deformidade, não sabe que tem. Ele entrou para o plano de saúde, ele não sabe que isso é congênito, ele não tem nada diagnosticado. Exatamente. Né? E isso depois, ele não entra numa carência e eu posso solicitar o procedimento cirúrgico dele. Agora, se ele sabe, se já foi declarado, se alguém já fechou o diagnóstico com um ortodontista, ele já está no preparo, né? No preparo para cirurgia, então entra em doença pré-existente. Porque ele já sabe, ele está ali preparando. Entendi. E aí tem que ver o contrato que ele vai assinar. Porque também existe aquela assunção, né? Também eu posso trocar o meu convênio, mas o convênio que está recebendo, ele fala, não, eu não vou te exigir a carência. Que é isso que você falou no começo? Por exemplo, a carência... Ou o Fred lá, já quebrou o juramento, quebrou o juramento. Não, eu posso mudar meu convênio e o convênio que eu estou entrando, pegar a minha carência e não cobrar nada. Então eu tenho um convênio, aí eu resolvo migrar para outro. Exato, aí, continuo... Nessa migração, pode o próximo existir. que me pegou, ele... Dependendo do contrato, não ter a carência, apesar de eu estar novo naquele convênio. Exatamente. Porque eu já fiz essa carência no anterior. Exatamente, só que você tem que negociar isso. Normalmente, as corretoras fazem isso. Você tem um corretor de saúde, ele te auxilia. E os planos são sempre adquiridos através de corretor ou dá para fazer direto? Você sabe disso? Pode fazer direto também. Aqui, o corretor, ele faz sempre uma cotação por idade. Às vezes, o pessoal quer fazer plano empresarial não, familiar. Tem, né? Normalmente quer fazer para a família toda. Então, eles acabam fazendo cotação. Entendi. E a ANS regulamenta tudo isso, né? Exatamente. Como que funciona? A gente chama de rol. O que é esse rol da ANS? O que tem dentro? Me explica o que saiu é isso. bastante nas mídias, né? Na mídia hoje, sobre o rol taxativo, porque anteriormente falava o rol da ANS é exemplificativo. Todo ano sobe pra caçamba, né? Eu não sei se é o rol, mas vai renovar. Você falou plano de saúde, o valor. O valor do plano. Toda vez é uma incubada. Essa é outra coisa. A ANS, ela regula também os aumentos, tá? Mais ou menos, viu? Por exemplo, esse ano foi determinado 15%. Inclusive, né, tivemos um caso na família. Pra caçamba, mas porque na pandemia... saiu uma determinação para não aumentar. Então, eles congelaram, agora entendi. veio o reajuste. E tivemos a inflação, tem que ter toda uma questão aí, por isso que teve esse aumento. Então, até 15% foi liberado. Então, eles já jogaram no joelho. Aí cada 15. Convênio acaba fazendo o seu reajuste. Todo mundo, porque aí tem que também ver o contrato. É muito contratual, mas a ANS, ela dá a diretriz. Olha, você pode fazer até aqui. Entendeu? E o plano de saúde, ele tem que cobrir qualquer tipo de cirurgia? Então, hoje, o rol da ANS é taxativo, não mais exemplificativo. Então, então explica a diferença dos dois. Seria para mim, taxa não é pagar. O que está dentro do rol, todos os procedimentos que estão ali, o convênio ele é obrigado a fazer. São então tem que pegar o contrato e ver o que está... Não é o contrato, é na agência, na ANS. Existe um site da ANS, é só você colocar a ANS, lá tem todos os procedimentos que são obrigatórios. Hoje, né, de acordo com o STJ, hoje o rol ele é taxativo. Antigamente tinha essa briga, se era exemplificativo ou não. Por quê? A saúde, ela muda. Então os procedimentos também vão mudando, né? Então podem ser incluídos novos procedimentos. Né? Então é isso que está acontecendo. Hoje existe um rol que todos os convênios eles vão cumprir. Porém, existem alguns procedimentos que não estão no rol. Né? É muito comum, porque doenças que surgem, ou alguns procedimentos novos, e aí o paciente ele pode, lógico, o profissional da saúde ele pode solicitar, desde que
demonstre a necessidade do procedimento. Você sabe me dizer se tem um delay? Porque assim, ó, o que a ANS coloca, publica, por exemplo, eu incluí um novo código. O que é esse código? Todo o procedimento a ser realizado pela parte médica e odontológica tem um código nacional. Então, para aquele tipo de procedimento, de maneira nacional, aquele número de código não muda. Então, por exemplo, a ANS colocou hoje, por exemplo, o distrator palatal. Eles incluíram hoje, entrou hoje no rol. Existe um tempo para o convênio aderir ou ele imediatamente ele precisa? É tudo imediato. É imediato. A ANS, ela determina. Porque a distração osteogênica sempre foi uma briga. A gente usava um código similar da região onde a gente iria fazer a cirurgia, mas hoje a gente sabe que já tem o código associado ao aparelho distrator palatal, que é uma briga, né? Que o pessoal quer que a gente usa um, usa o outro, e vai realmente da técnica cirúrgica que o cirurgião vai executar. E o que eu percebo é um delay, né? Então, a ANS publicou, mas existe um delay até ter uma reorganização em cada operadora, em cada plano de saúde. Porque também existem outros profissionais que eles estão ali, os auditores, porque os convênios, eles têm essa auditoria, e eles podem sugerir a mudança, só que se o profissional solicitante demonstra, através do pedido de cirurgia, documentos, né, que são os exames médicos, a necessidade desse procedimento que está no rol, eles vão ser obrigados sim a liberar. Entendi. Tá? Isso também, caso haja essa alteração, também o profissional ele pode entrar em contato com o convênio direto, por meio de relatório, até mesmo e-mail, modificando e mostrando, inclusive, Isso apontando. É fácil, eu ligar na operadora de celular, que eu vou, às vezes eu quero resolver uma coisa, eu já nem ligo porque eu vou passar raiva. Porque tem esse tipo de operadora, de você precisar resolver alguma coisa, ou TV, a cabo, sei lá. Hoje, com convênio também é um bambu desse, você para o beneficiário, né, que é vamos chamá-los de os pacientes, certo, né, que são os beneficiários, existem vários canais, cada plano tem o seu aplicativo hoje, os canais telefônicos, então eles dão os atendimentos que eu acredito que está em evolução, né? Agora, para o profissional da saúde, é ruim. É ruim. Eu acho é igual ligar para aquele número. Liga na operadora de telefone. Tenta cancelar a sua conta para ver o que acontece. Você aumenta para pagar só para desligar mais rápido. É só para desligar mais rápido. Mas os aplicativos têm ajudado bastante, até para ver, encontrar os profissionais da região. Tem todo tem evoluído, vamos assim dizer, né? Mas, de fato, a comunicação do profissional com o convênio é importante. Né? Porque vocês, profissionais, mas eles fazem questão de dificultar esse processo, né? Assim, eu não tenho essa facilidade. Eu recebo e-mail, mas lá no rodapé tá assim, a gente não recebe e-mail. O e-mail, a resposta, né? Por então eles podem mandar, mas eles mandam, mas aí a gente não tem com quem, não tem aonde, então normalmente a gente devolve o paciente. Olha, eu tô tentando fazer esse relatório, eu tô tentando justificar alguma coisa e eu não tenho um veículo para acesso. Eu acho que antigamente, né, isso uns 2, 3 anos atrás, era fácil, não era difícil. Então, não foi antigamente, 3 anos. 3 anos, não. Hoje é muito dinâmico, né? Hoje a Viviane estava atendendo um paciente e ela queria explicar que ela resolveria de uma maneira simples, né? Mas a menina tem, tipo, 18 anos. Ela fez a piada do MacGyver. Não sei o que é MacGyver. A menina ficou olhando pra ela. Você acha que ela sabe o que é MacGyver? MacGyver é dos anos 80. Agora, se falou antigamente, eu fiquei esperando mais pra trás. Esse foi 2 anos atrás. Hoje de tempo... Não foi tão pra trás. Mas os aplicativos estão ajudando bastante hoje, principalmente os pacientes. Os pacientes. O que eu percebo que a grande mudança de 2 anos pra cá, de pouco tempo, recente, é que agora tudo se resolve por aplicativo através do paciente e não mais eu direcionando para uma auditoria ou tentando conversar direto com o setor lá responsável pelos produtos e autorizações. Cara, eu nunca liguei no convênio, nem preciso, porque a minha parte é outra. Mas 0800 me dá um bode, cara. Quando você vai ligar, aí passa por aquela 83 pessoas, até o cara derrubar. Não. Eu pago a conta, mas não ligo. Tem alguns convênios hoje que, por exemplo, a solicitação cirúrgica é feita pelo aplicativo. Aí então, é legal. O profissional, tanto da área odontológica ou médica, ele entrega para o paciente faz todo o envio pelo aplicativo. Né? E ele recebe um número de protocolo e vai seguindo aí até a autorização. Tem prazo, Amanda? Vamos falar do passo a passo de solicitação de cirurgia? Essa parte muita gente não sabe, mas existe
prazo. Então, só para eu entender Vamos uma lá. coisa. Tipo, a ANS, ela meio que é a diretora da escola para cuidar dos convênios. Ela dá a assim. diretriz, ela fica Ela ali Então, se fiscalizando. um convênio sai da linha, é ela que vai, teoricamente, olhar para isso. Exatamente. Então, ela está ali para defender o paciente, por exemplo. Não vou dizer, defender, ela vai fiscalizar. Fiscalizar se eu está gosto de sendo usar- cumprido o que ela colocou. Desculpa, Fred, eu fiz ali o juramento, não quero ser técnica, mas tem que ser. Ele é fiscalizatório, ele vai dar diretriz e ele fiscaliza os convênios para ver tá certinho. Tá cumprindo? Aí se eu Tá sou cumprindo. convênio, aí eu acho que o negócio vai ficar meio caro para mim, vou tentar dar uma desviada. Aí a ANS entra, se a ANS pega isso, o convênio tem uma multa, alguma coisa assim? Ah, isso é um tema bem interessante de comentar. Vamos lá. Passo a passo. Vamos no passo a passo que eu vou chegar nessa parte aí. Tá. Então, o Se profissional... o cara tivesse olhado pro roteiro, não faria essa pergunta Você fora passou- da hora. Não, mas eu vou te passou responder. Fora da hora. também. Desculpa aí, pessoal. Imagina. Ó, vamos lá. O profissional, ele vai pegar todos os exames para comprovar que o paciente tem a doença, ele vai montar a solicitação cirúrgica e vai enviar para o convênio. Daquele envio... Calma aí. O que tem que conter nesse pedido? Ah, Vamos lá. Vamos lá, Vamos os lá. dedinhos. Vamos fazer dedinho. Precisa conter. Certo, informações do paciente, informações Há pessoais. quanto tempo ele tem esse problema? Aí, ó, com a doutora Se é uma também, ela situação urgente, se não é urgente. se Faz ela em é conjunto, né? eletiva ou não. Se ele tem alguma comorbidade que precisa de algum material especial, alguma coisa diferenciada. Órtese e prótese, que são os Os materiais. códigos do procedimento que eu quero realizar, porque é um código nacional. E o CID, CID. que é a doença também, que é o código internacional, né? E no caso é Internacional de Doenças, né? Exato. Então a gente utiliza o nome da doença e o procedimento que eu vou fazer. E aí abaixo, depois que eu expliquei tudo isso, e também posso colocar o meu planejamento cirúrgico para que o auditor ou quem vá ler esse processo entenda. Entenda. E os exames também, né? E eu coloco, não é obrigatório a gente colocar, Mas é porque a minha opinião com relação ao diagnóstico do paciente é soberano, Exatamente. porque teoricamente, agora eu tô puxando né? Aí ao pé da letra, a gente não teria nem que comprovar através de exames, mas a gente coloca, porque eu acho que agir de boa fé sempre, então a gente coloca lá o exame, eu coloco foto do exame, não Até é laudo é bom também, não é né? obrigatório, enfim, aí fechei esse PDF, esse arquivo, eu coloco na mão do paciente, o paciente direciona isso para o convênio, ou eu trabalhando em hospitais, eu posso direcionar para o hospital que eu trabalho, ou o hospital que eu decidi fazer o procedimento cirúrgico do paciente, e o hospital faz o contato com o convênio. Então, parei por aí a Amanda segue. Aí, vamos lá. Deste envio dessa documentação, de todas essas informações, o convênio ele vai receber e ele tem um prazo importante, hein? 21 dias úteis para responder, para autorizar ou negar, ele tem que dar dentro desses 20 Deve dias. responder no 21º, né? Pra mas ganhar tempo. Igual- Alguns, igual não, prorrogação, alguns... né? Não, sempre. Eu imagino. Dentro desse período de 21 dias, ele pode chamar o paciente para uma segunda opinião, que não é obrigatória. Presencial. Ele pode chamar presencial, mas o presencial não é obrigatório. Porque se o convênio ele está em mãos, os documentos, os exames e toda a questão, a anamnese, né, do paciente, não há necessidade do paciente ir. Tá, mas ele pode ir, ele pode ir numa segunda opinião, conhecer, ver, olha, é isso mesmo, né? É mais ou menos para ratificar o pedido, Certo. né? Para verificar se essa solicitação está ok. Depois disso, ele libera ou não. Aí, por exemplo, se o convênio não liberar, aí os pacientes podem falar, ANS, eu queria fazer o procedimento, mas não está liberando, ou isso não tem nada a ver? Pode. Então, dentro dos convênios, trabalham para os convênios alguns cirurgiões que vão fazer a análise desse... Tipo um perito. Um perito, uma perícia. Para saber se Uma o perícia. que o cirurgião pediu tá Tá no de caminho. acordo. Tá coerente com o procedimento. A ANS também, ela dependendo do código TUS que eu solicitar, né, do procedimento que eu for solicitar, ele sugere alguns materiais para a gente usar, né? Então, o auditor do convênio, ele vai olhar o processo que eu enviei ou através do paciente ou através do hospital, Para ver se está ok com para ver se tá bom. Mas conformidade. ele pode gerar o quê? Uma
Segundo, uma divergência. divergência técnica. Cara, eu sou contratado do convênio. Eu tô lá pra pôr areia no negócio. É. Ou não, eu tô lá Mas pra você fazer o também é um convênio gastar. profissional. Vamos lá. Eu tô lá pra fazer o convênio gastar. Você é um profissional, você vai falar não pra uma coisa que é necessária? Você vai... Porque Não, você não, sabe... eu não estou Opa. dizendo que é o correto. Eu tô Não. dizendo assim, ó, o convênio me contratou para eu ver se os... Eu tô lá para defender. Não tô dizendo que é o Não é correto. defender, mas eu entendo. Sim. Defender no sentido de fazer o convênio gastar menos. Mas eu acredito também que tem profissionais que eles não vão, tem de né, tudo, falar tem de assim, tudo. olha, Silver, não, Tem de produção, calma. tem silver tape aí, por favor. Tem de Não, tudo. traz a eles não silver deixam tape. de ser CRMs ou Eu preciso de CNOs que silver estão ali tape. pra Tô receber com calor, isso. passa a silver tape aí. Não, eu entendo. Tipo, às vezes o cirurgião pede um procedimento tiver, que já daria é. para fazer o mesmo procedimento com um custo menor. Aí ele tá lá para fazer Mas essa... não, isso é uma outra questão, né? Essa questão de custo, vamos lá. O Eu achei que era a mesma hospital, coisa. Você se lascou agora com essa pergunta. o hospital, ele tem que ser credenciado da operadora que você detém. Isso daí o profissional solicitante já tem que direcionar. Né? Isso é contratual. Você não vai falar, olha, eu tenho um convênio X, eu quero fazer no hospital Y, mas não tem relação com o meu convênio. É uma situação, né? Depois disso, o profissional. Vamos lá. O meu profissional, ele é credenciado no meu convênio? Boa pergunta essa também. Não, tá não aqui. é. Mas eu, como paciente, eu posso escolher. Põe aí, põe aí. Isso é legal pra caralho. Aí... Então, o paciente... Aí, ó, você dá um corte legal pra caralho. O paciente pode escolher o profissional que ele quer Pode. realizar. E tem uma questão contratual. Existem contratos que prevêem o reembolso. Ou seja, eu faço o pagamento do profissional que eu escolhi, eu entro com pedido de reembolso, mediante a nota, todo aquele comprovante de pagamento, e reembolso no percentual que meu contrato permite. Sensacional. É sensacional. Então, porque às vezes fica meio que... Se dá a entender pelo livrinho do convênio, algumas Que coisas você assim... só pode operar que com eu aquele tenho que trabalhar pessoal. com aquela linha ali. Não. Né? Pro Você tem a leigo diretriz, dá eu pra posso entender falar, isso. olha, eu gosto do Sim. doutor X, eu me identifico com ele. Ah, mas ele não tem relação com o meu convênio. Mas eu posso escolher para que ele realize o meu procedimento dentro da rede, no hospital da rede. Lógico. Eu posso. Aí eu verifico se meu contrato tem essa previsão de reembolso. Tem que verificar, não são todos Então, os contratos. na hora de fazer um contrato, tem que ver muita Leia. coisa. Exatamente. Tem que ver muita E coisa. a gente não vê. Mas tem que Não, perguntar. eu sei. Pergunta pro corretor, Mas o lê. mundo real, ninguém vê. É, mas precisa ver. Mas precisa ver. E agora eu tô sabendo precisa ver. E o aplicativo hoje, algumas, a grande maioria tem, eles E só dá o demonstram. AC. Não é assim que funciona. Eu já faço cadastro. Não, deveria, eu acho. Mas todo mundo só vai lá e dá o AC. Ninguém lê aquilo lá. Verdade. Não é normal. Precisa olhar. Tem que olhar. Mas No meu quem caso, leu, eu mando pra Amanda. Quem leu aquele É. negócio? Mas- Eu peguei Covid e fui pra ser internado, eu descobri as coisas que eu tinha direito lá no hospital, que eu não sabia de porcaria nenhuma, eu só pagava. Ai, será Não que eu vou sabia. ficar na enfermaria Não ou, É isso aí, eu não sabia. ou num leito particular, Eu não né? sabia que eu Num- tinha direito, numa- não. No quarto. Né? Eu falei, não. E eu falei, eu não vou ficar aqui, não. Tinha aquele povo andando com aquela roupa de vovó Mafalda. Ela falou, não vou ficar. O Covid, Ave olha, Maria. o pessoal E por realmente que se eu tenho que preocupou usar? com isso, Por né? que nós temos que usar? Isso é uma dúvida que eu tenho. Eu não- Abdala, porque se você Por passa... que eu a tenho que estar com a roupa de aquela vovó Mafalda com a bunda Pela, pra fora? Não tem sentido. é facilidade Tem sentido, pra tem sentido. te Aí eu ponho a ressuscitar, touca- se for necessário. Sabe o que eu fazer- acho? Eu acho que é trote. Só pra Os deixar caras o bumbum falam, de fora. Mais um tonto lá com a bunda pra fora e com a touca de banho. Não tem nada a ver. Mas é a Vai fazer o facilidade. exame e ver dentro do osso. E não vai, eu preciso estar com a bunda pra fora, por quê? É a facilidade. Não acho, né? não acho. Não é? Se você precisar Eu sei que não tem nada a ver com o passar por assunto, uma mas eu lembrei disso. desfibrilação, cara, você não pode ter nada, nenhum objeto A desfibrilação relógio. faz aonde? Como? Onde você passa mal, caiu Não. duro foi. Faz o quê? Nessa região. Sim, mas aí Por que, é que eu tô com a fácil. bunda de fora? Porque é mais fácil de puxar. Então, Ele deixa a puxa frente de assim, fora. ó. Nossa. E tampa a bunda. Tem nada a ver com o que você tá falando. Mas aí Faz você pra desfibrilação. frente. O que é melhor? É melhor cobrir a bunda, sempre. Gente do céu. Não, Ué, é o que eu acho que não tem sentido aquele Tem pijama jeito, com a bunda pra fora, cara. Só se o cara vai operar alguma coisa na bunda, entendeu? Eu acho que o negócio é você não levantar do leito. Pronto, fica ali É. com o bumbum Quem no leito. ficar circulando? Ah, viu? Não. Peguei. É. Eu não botei aquele pijama. não colocou? Não botei. Mas não é obrigatório. Eu acho que é Obrigatório. obrigatório. Eu não vou Como botar. você saiu? Então eu não vou botar. Meu Não- Deus, o não tigre. Nossa botei. senhora. Não. É, olha o Covid. Olha o que o Covid faz. Tá né? vendo? Revoltou. Mas eu sei que não tem nada a ver com o assunto, mas vamos... Mas chegamos lá. Então, gente, tem essa previsão aí. Veja o contrato se você pode ter um direito a reembolso. Tá lá. É no contrato que vê.
E você escolhe o profissional. E também existem pessoas que falam, olha, eu vou escolher meu profissional e eu vou pagar, eu vou arcar, eu quero. Então, isso Para convênio que não tem esse reembolso, né? Ou o cirurgião, ele cobra mais do que o valor, porque a gente sabe que a tabela TUS, ela é uma tabela que... Tabela o quê? TUS, que é a tabela O que seria TUS. uma tabela TUS? É uma tabela de procedimentos, de honorários. Então, eles sugerem o horário médico para você fazer aquele procedimento. Tá. E isso é padrão, né? Mas aí cada plano de saúde negocia com o hospital um determinado valor para cada então TUS. não é o padrão. Não, o padrão é o código. Ah, tá. Mas o valor é na negociação. Vai oscilar. Tá. Então, por exemplo, se o reembolso do paciente por uma expansão rápida da maxila, por exemplo, for um X, mas o cirurgião quer 2X, aí o paciente pode arcar com a diferença. vai arcar com a diferença do reembolso. Ou tem cirurgião que cobra exatamente o valor do reembolso. Aí depende do cirurgião, né? E, por exemplo, eu que trabalho em hospitais, eu recebo do hospital, não recebo do paciente, para alguns planos de saúde e para os pacientes que eu atendo naquele hospital. Tá. O convênio paga o hospital que te paga. Que me passa, isso, faz o repasse médico. Mas assim, tudo vai variar e você pode cobrar particular também. E nada impede que o paciente faça esses procedimentos também de maneira particular. E o SUS Porque também... o mundo real também não é isso aí, faz né? também. No mundo real, a gente tá... Não é assim que funciona. Não, Pode tem fazer gente que particular. faz. Hoje em dia, quem já tem um convênio já tá de bom tamanho. A realidade do Brasil, não é? Vou fazer tudo no particular. Não é a realidade, né? E são procedimentos caros, né? Uma ressonância. Quanto fica uma ressonância? Tudo no é caro, particular? mano. É Olha muito quanto tá o caro. litro da gasolina. Exatamente. Tudo caro, tudo caro. Então, claro que pode fazer no particular, mas não é um grande lance, né? Sem contar que o salário mínimo que é hoje é R$1.200. Pois né? Então. E o lance, assim, por exemplo, a gente fala de convênio, né, com relação a exame, a cirurgia e tal, mas tem o lado dos convênios com procedimentos odontológicos, assim. Eu já percebi algumas polêmicas até do dentista pedir, por exemplo, uma toma, uma ressonância e o convênio negar porque ele não tem CRM. Não. Eu já ouvi falar isso. Isso acontece Nunca nem mesmo. pedi porque não é do meu Mas- negócio, mas eu já ouvi essas histórias. Né, o CRO, ele pode pedir, o dentista, o cirurgião dentista, ele pode pedir se ele ver a necessidade da região que lhe compete, né? Que seria da região da cabeça e pescoço. Mas a questão que envolve isso é assim, existem alguns procedimentos que eu, como cirurgião bucomaxilo, não consigo realizar no consultório. Então, para isso que tem os laudos e a história que você conta do paciente, vou dar um exemplo. Eu comecei a tirar um dente do siso, que a gente já até discutiu aqui o que é o dente do siso, do juízo, da região de cima do paciente. Não estou correta, né, assim, tecnicamente, porque eu olhei a panorâmica e falei assim, nossa, tá tranquilo. Então, eu fui pela panorâmica, não pedi a tomografia. Tá. Mas era um caso que aparentemente não necessitava. Então, eu marquei a extração dentária para fazer no consultório. Ocorre que na hora que eu fui fazer a extração, o paciente ele já tinha outras anomalias, assim, de ter dentes a mais, né, do que o normal, e anatomicamente alguns dentes diferenciados. Então, assim, por esse motivo eu já acho que pequei e deveria ter feito a tomografia, mas tudo bem, não fiz. Quando eu comecei a tirar o dentinho do paciente, eu percebi que eram dentes geminados, eram 2 dentes do siso. E a gente tem uma imagem única na geografia, não tem 3 dimensões. Né? Resumindo, fui tentar tirar o dente querendo entrar para o seio maxilar. Eu não conseguia tirar e eu tinha que desgastar muito osso e fazer uma comunicação do seio maxilar com a boca. Então, antes que desse outra complicação, paciente super tranquilo, eu falei assim, olha, esse dente eu vou terminar de tirar no centro cirúrgico, porque eu provavelmente vou ter que empurrar ele para o seio maxilar, porque tá mais fácil jogar ele para cima, né? Jogar lá para o seio do que eu tentar puxar. E se eu fizer isso, eu não vou conseguir fazer nesse momento no consultório. Então, eu vou ter que fazer no hospital. Tudo bem para você? Beleza. Fechei o paciente, prescrevi um antibiótico. E num segundo momento cirúrgico, fui lá, fiz o pedido de cirurgia, tirei foto do dente lá duplo, vizinho, um do lado do outro, colado, e mandei essa documentação pro hospital. Né? Então, assim, eu tenho que provar que a situação... Olha, eu tentei tirar no consultório, eu não consegui finalizar a situação e tô pedindo para fazer no hospital. Então, ele vai entender que eu não consigo, nenhum outro profissional tampouco talvez consiga resolver a parada. Então, ele libera o procedimento. Mas sob só anestesia para eu entender, geral. ele liberou porque você
tentou no consultório e não funcionou, se você tivesse pedido a tomo, por exemplo, liberaria de primeira no hospital? Então, aí ele passa por uma junta médica, e isso que está dando muito conflito, na verdade, agora. Porque a minha opinião pode ser diferente da sua, como a gente já brigou aqui várias vezes, né? Então, assim, por exemplo, no meu ponto de vista, pode ser que sim, eu não tenho essa condição de tirar lá. Mas, às vezes, o colega que está avaliando, ele acha que com uma broca eu consigo resolver o problema, não preciso de outros materiais para poder fechar uma comunicação. Mas é ele que vai fazer? Pois é, mas ele Isso tem que a opinião maluco, né? dele. Sempre Mas dar tem a que opinião olhar. dos outros é muito mais fácil. O paciente não pode correr risco. É isso aí. É o princípio. O paciente corre risco, melhor realmente colocá-lo no centro cirúrgico, que ele vai estar monitorado, né? Tem toda uma equipe médica monitorando ele a todo momento, né? Desde da anestesia geral até o procedimento, ele está sendo monitorado. E tem outros casos também, que são as comorbidades. Tem paciente que é hipertenso, hemofílico, ele não pode fazer, né? Vocês sabem melhor do que No não pode consultório, fazer no ele precisa consultório do esses preparo. procedimentos. Numa dessa, o convênio libera tranquilamente? Pela comorbidade. Pela Só que comorbidade, ele libera. Por exemplo, eu não posso pegar material do consultório, e é isso que também dá muita briga, assim. Eu não posso pegar material do meu consultório e levar para dentro do centro cirúrgico, né? Então, tem hospital sentido. que só aceita broca descartável, tem hospital que tem... É todo um processo para fazer esse procedimento cirúrgico dentro. Tem que levar motor, tem que levar uma série de coisas, né? O que ocorre é essa dificuldade deles liberarem o procedimento associado a alguns materiais, porque, eu libero você, tem hemofilia, vou liberar seu paciente para fazer aqui, mas não te libera nenhum material para você operar. Nenhuma broca, né? E Como aí vai eu fazer? chego pro hospital e falo, legal, como é que leva isso? Então, assim, se ele liberou a via de acesso, que é o procedimento, Mas deveria ser o Ele- conjunto, né? pois é, Ou não libera ou libera o conjunto. Aí né? são vem a entra questão nas divergências, das né? divergências, E aí, por dos exemplo, não relatórios, liberou o meu, daquela vai. briga. A Viviane queria me operar, tem isso, aí não liberou. Aí eu tenho que ter algo. Como é que eu faço para fazer com que a ANS, sei lá, me ajude à resolução desse problema? Negou. E aí? Quando tem essa negativa, o profissional, né, ele normalmente comunica o paciente e ele fala, olha, e até o profissional mesmo já fala, olha, aqui o número da ANS, liga e faz uma reclamação. Porque a ANS, ela não sabe desse problema, ela vai receber, ela vai entrar em contato com o convênio para verificar, olha, negou por quê? Tá? E aí é um processo administrativo, em que o paciente ele vai ter o retorno da ANS. Tá? Caso o convênio esteja fora da diretriz, ele pode ser multado, que aí vem a multa que você me perguntou anteriormente. Porque eu acho muito complexo, sabe? Assim, Não, porque, assim, a gente fala de uma linha até o que eu falei até agora, meio que contra o convênio em alguns momentos, mas o convênio também deve ter um lado de sofrer algumas coisas com profissionais que acabam tentando um procedimento que não precisava fazer e tal. Então também tem o outro lado da história. Precisa sempre... Por isso que existem esses profissionais que trabalham internamente no convênio para fiscalizar mesmo, se existe abuso até de procedimento. Aquele procedimento é necessário mesmo? Eles ficam atentos a isso. Sim, porque, assim, eu já trabalhei em várias partes aí desse time, Sim. né? Então, assim, realmente tem muita coisa que a gente tem que barrar, que a gente já observa que precisa, mas tem coisa que não tem que barrar. Então, assim, é realmente uma análise técnica, puramente técnica. A gente não fica nem sabendo, muitas vezes, o nome de quem, nem o nome do paciente, nem o nome do cirurgião, entendeu? A gente só recebe o processo, Que eu acho também que é correto. Eu de fora acho que é correto. Para ninguém puxar a sardinha para ninguém. Se você é imparcial, você não sabe o nome. Exatamente. Saber o que precisa Algumas fazer vezes... e se precisa fazer. Exatamente. Né? Então, é importante ter a junta técnica. Aí, como que funciona? Vamos tentar esclarecer para o pessoal lá de casa, lá o pessoal que está ouvindo a gente, está vendo. É recebido o pedido, cirúrgica. Ocorre uma avaliação interna do auditor e ele pode gerar uma divergência técnica por algum produto ou algum código. Pela ANS, quando existe isso, ele comunica o beneficiário, o paciente, vai por meio de telegrama, e-mail. Não, telegrama não. Tem. Eles recebem. Telegrama. Mandam Telegrama. Mandam telegrama. Telegrama, vai mesmo? Tem. Então, aí tá ruim. Mas mandam. Um telegrama ninguém manda mais. E-mail, SMS, alguma forma o paciente fica tudo bem, sabendo. o problema foi o telegrama. Mas não tem? Ela sabe melhor que eu. Recebo um monte, toneladas. Código Morse. Esse ainda não, esse não.
E depois que a gente recebe esse informativo que houve uma divergência, é feita uma junta. É uma junta que ela tem uma data para acontecer. Normalmente ela tem que ser dentro desses 21 dias úteis, tá? E o paciente, ele normalmente é convidado também para fazer presencialmente. Agora, na época da pandemia, foi até liberado as consultas online, né? Teve o CRO e CRM liberaram, né, essa resolução aí para fazer online. E o paciente, ele pode optar em ir ou não. Olha, eu vou, porque eu quero escutar uma Então eu não sou obrigado não a ir é obrigado. nessa que o convênio pede para eu ir lá ver se está funcionando. Exatamente, não é obrigado. Pensa no lado do paciente, no dia da gente assinar lá, eu não preciso ir. É só pagar o boleto. Aí no dia que eu tô precisando, e aí querem me averiguar lá. Exatamente. Também tem esse outro Mesmo lado. porque o convênio, ele tá munido da documentação, dos exames, até que o próprio médico, né, ou dentista, ele prescreveu, olha, ele precisa deste Mas procedimento. eu não sabia disso. Acho que se eu precisasse de uma cirurgia e falasse que eu tinha que ir, eu ia ir. E agora eu já não vou também. Porque Não. eu já tô sabendo que eu não preciso ir. Não tem Entendeu? necessidade. Obrigatoriedade, não. Não. E também o profissional pode comparecer nessa junta. O profissional solicitante do procedimento. Pode acompanhar. Mas aí tem uma junta lá, contra mim. Eu vou lá fazer o quê? Não é contra Não é você. contra, Não é contra, não é não? contra. É para verificar se o procedimento é necessário ou não, se os materiais, caso tenha o material, se ele está de acordo com o procedimento, se ele vai atender aquele procedimento. Basicamente é isso. Não é contra, não. Eu que tô... São só opiniões, né? Só que pode ocorrer, Amanda, até te pergunto, porque acontece, muitas vezes eu peço, como por exemplo esse paciente até que eu citei aí, eu pedi um produto X que para mim era importante. Mas houve divergência, houve a junta, todo mundo concordou que não tinha que ter esse produto, mas para mim é imprescindível. Eu preciso. E você pode bater o pé para isso? Eu posso porque o bater o pé. profissional... É só uma opinião, não é soberano, não o profissional, a lei. ele vai fazer. Como você vai fazer sem uma broca? Ou eu tô dando um exemplo, Não, né? lógico. Como você vai tirar Mas um aí, dente? então Não assim, tem ó, como. o cara foi lá com você e pediu um procedimento. Aí você mandou isso pro convênio. A junta do convênio foi lá, não, isso não precisa, pode ser de outro jeito. Todo mundo resolveu Aí você concordar. vai lá e bate o pé, e Por tem que ser algum daquele motivo. jeito. Ah. E aí qual que é o problema? O cara fala amém? O grande Não problema entendi essa parte. é assim, tiveram várias opiniões dentro do convênio que todos concordaram que não precisava do determinado X material. Mas eu, como cirurgião que vou operar o paciente, responsável pelo paciente, eu posso aceitar operar sem aquele produto, se não me fizer tanta falta, eu consigo substituir por alguma outra coisa que já tenha no hospital, ou eu posso insistir, eu só vou fazer, porque muitas vezes eu falo para o paciente, olha, sem esse produto eu não consigo fazer, comigo E pode não colocar vai o fazer. paciente em risco também, né? Coloca o paciente em risco. Tem isso. Eu já tive aquele aparelho distrator lá que é fraturado, o Hyrax fraturado. Então, assim, eu insisto no que eu quero. Porque eu acho necessário, tecnicamente faz bem, vai fazer bem E pro é você paciente. que tá na reta, né? Se quebrar, É quem vai fácil eu resolver? falar que não faz Quem pro vai outro. E a resolver? hora que não deu certo? E aí? Exato. Se o cara for lá responder... Exatamente. Mas, ok. O que eu sinto dificuldade é em responder, de repente, né? Então, a junta, a divergência, tudo foi contra o que eu solicitei. Mas aquilo, para mim, é imprescindível. O que eu tenho dificuldade é de falar, não, peraí. No artigo tal, na situação tal, no caso clínico tal, assim, assado, de responder. Então, esse canal de volta, né? De eu tentar Mas se o e-mail rebater... já não pode, o e-mail que você Então, recebe já não dá para responder. O que eu acho que Então não abre um diálogo. Aqui vai assim, uma sugestão, uma né? sugestão é que melhorem os canais da gente poder rebater essa junta. Do profissional solicitante Mas eu com... não quero rebater. Eu quero só falar. Olha que maluco. Não, mas Não tô falando que tá certo. Sim. Mas a ideia dele é não abrir conversa. Sim. É isso e acabou o ponto final. Aí vai depender se você vai falar, eu vou fazer de outro jeito, porque eu não tô, como eu ligo na operadora e eu passo raiva, ou você bater o pé para isso. Nossa, eu acho que de cada 10, deve ter um monte que fala, não vou, não deu, eu vou tentar de outro jeito, porque eu não tô afim de entrar nessa, sabe? Você uma briga, briguenta. né? É uma briga. Mas deve ter gente que faz isso. Ele me aí. fez lembrar, a Amanda recorda, tinha um determinado X operadora lá que não aceitava Vou os pegar uma pedidos, né, de cirurgia.
E aí, pra pegar o pedido, alguém tem que assinar que recebeu o documento. E ninguém ficava, todo mundo, eu não assino, eu não pego. Verdade. Pra não começar a contar os 21 dias, né? E aí a gente não tinha por onde entregar o pedido de cirurgia, porque eles falavam que era pessoalmente, aí não podia, o paciente ia lá, ninguém queria assinar o protocolo pra não contar. A dificuldade é que até o Abdala comentou, né? É. Como eu vou chegar até lá? Mas hoje os canais têm aparentemente melhorado, né? Mas realmente Porque isso é antigo, mas era engraçado porque assim, eu não posso assinar. Tinha isso. Ficava as atendentes no balcão, não, eu não posso pegar esse pedido, eu não posso colocar, porque senão começa a contar, quem mandou você pegar esse pedido de cirurgia? Porque com 21 dias tem que responder sim ou não. É complicado. Não é tão simples. O paciente já chegou a colocar no balcão e ficar todo mundo assim, não posso pegar, eu não posso assinar, não tem tem protocolo, autorização não pra tem pegar. autorização. Eu lembro. Muito louco isso aí. Mas, basicamente, é o mundo dos médicos e dentistas solicitantes de cirurgia, né? A É dificuldade normal. é a mesma, Amanda? Assim, pelo teu trabalho, assim. O CRM, O médico o CRO. pediu o CRM e o CRO, os dois têm essa dificuldade. Tem. Não tem, tipo, essa... Não o tem dentista um pouco mais sofrido? Eu acho que o dentista hoje ele é um pouco mais... Hoje, sempre, né? Sempre, Eu achei que hoje podia ser menos. É minha se falasse opinião, pra mim. né? Hoje... Você sabe que É mais a difícil. grande dificuldade, sabe esse TUS que eu falei que são os códigos de procedimento? Pois é. A gente trabalha com TUS, a gente não tem um TUS para a cirurgia bucomaxilofacial. Não, a gente universal, pega, é o TUS, bom. Não, a gente pode pegar da cirurgia plástica, da cabeça e pescoço e da otorrino. Então, a gente não tem um código especial, lá é dividido por especialidade. Então, o bucomaxilo, ele fica entre esses três códigos TUS, né? Então, isso desde sempre, para o dentista, sempre foi complicado. Mas olha como os médicos são unidos e como os dentistas são. Não nem vamos até me mudar fala, o assunto. vamos mudar. porque Isso não tem é como- um esse dá outro podcast, né? Então, assim, Outro. aí todo mundo se ferra por causa disso, né? Então, sei lá. Acaba usando mesmo da cabeça e pescoço, que é a região, né? E, assim, agora, puxando para os nossos colegas que também estão nos ouvindo, né? E também a gente adora dar o pulo do gato para eles. E você também colaborou muito, né, com a sua experiência na clínica. Como deixar tudo registrado? Como que a gente faz para o prontuário do paciente? É importante? Não é importante? O que a gente faz? Vamos entrar dentro dessa organização aí. O prontuário, ele é tudo, na verdade, né? Ele é a coisa mais importante, tanto para o médico como para um dentista. E é importante, muitos não sabem, o prontuário é do paciente, né? Os exames. É do paciente, não é nada da clínica, Não né? é do Tem- profissional. Na verdade, o profissional, ele é o detentor, ele tá ali para guardar, mas o prontuário, ele é do paciente. Se o paciente pedir, você tem que entregar. O profissional, né, ele é obrigado Você a pode entregar. mandar... Sim, faz uma cópia, Não, né? tudo bem, mas é do... Mas é do paciente. Ali é o histórico dele. Principalmente os ortos, né? Que eu falo que é um tratamento muito longo. Então, é importante você relatar falta, relatar a higienização. Isso porque pode te salvar aí de várias questões, né? Às vezes o paciente fala, fiquei tantos anos com o aparelho, e não tive um resultado. Mas vamos lá, olhar quantas vezes você faltou. Isso é muito né? maluco, né? Porque aí o cara... Nossa, eu tô 8 anos de aparelho. Aí todo mundo fala, que absurdo. Mas sabe do histórico? Quantas vezes aquele cara desses 8 anos foi lá de aparelho? Exatamente. O Tem um cara prontuário que mora no mostra meu- isso. Tem um cara que mora no meu prédio, eu encontro ele no elevador. Eu acho que ele nasceu de aparelho. Juro por Deus. Eu nunca vi aquele cara. Ele começa a me dar um negócio quando eu fico vendo ele com aquele aparelho. Mas ele também nunca me perguntou, não é problema meu. Mas põe 10 anos, molha aí que ele tá com o aparelho. Mas quantas vezes ele falou? Vamos saber. Isso Não aí. sabemos, Mas né? por isso que eu não Né? Pra crucificar o ortodontista, falar, olha, um tempo que não é viável. Mas tem um monte de coisa em cima disso aí. Mas que mas né? para vocês, profissionais da saúde, é o coração, né? O coração. Ele tem que porque- assinar o planejamento. Eu vou dar um caso de ontem. Ontem, uma paciente sentou e falou, olha, nunca me falaram que eu era uma paciente com indicação cirúrgica, né? Eu tô há 8 anos de aparelho, mas nunca ninguém comentou que eu seria um caso cirúrgico. Falei, olha, eu não posso chorar o leite derramado, eu posso te falar daqui pra frente. Então, assim, eu tenho que te dar as duas opções. Você ter, assim, para resolver o seu problema, corrigir com cirurgia seria o ideal, mas você não é obrigada, eu não sou obrigada, o paciente não é obrigado a aceitar, mas eu posso te oferecer um tratamento que não seja cirúrgico, mas você tem que assinar que você sabe que seria cirúrgico. Mas o correto, se é nesse primeiro tratamento que ela fez lá, falou, primeira opção, um tratamento ortodôntico cirúrgico. Sim. Segunda opção, um tratamento compensatório. Qual você- Terceira opção, sei lá,
com um exo de pré-molar. Aí o cara vai assinar o quê? Mas tinha que ter sido oferecido lá. E isso, aí ele tem né? que assinar o que ele nunca, quer. se for real essa história, nunca foi falado que tinha essa possibilidade Porque cirúrgica. no caso dessa paciente, eu tenho certeza que em algum momento o cirurgião, o dentista, o ortodontista deve ter falado. Só que na ansiedade de colocar aparelho, naquele vucu-vucu, ficou o dito pelo não dito. Quando você assina, né, é importante. Tá documentado. Então, assinar o planejamento, o pedido de cirurgia também é um documento que tem que ser enviado para o para paciente. o paciente, porque ele tem que saber o que É um ele documento tem, né? Ele tá dele. ali, é dele Isso, esse é. documento. E tem que ficar anexado, arquivado lá, né? É. E o que mais que a gente pode falar? Raio-X, esses exames? Esses exames, eles pertencem ao paciente, né? Então, os profissionais, é aquilo que eu falei, ele pode deter, ele pode ficar, mas assim, ele tá ali só, a partir do momento que o paciente pediu, é dele, você tem que devolver. Deixa eu te falar, assim, qualquer exame, por exemplo, às vezes o profissional, o cirurgião dentista vai pedir um exame de sangue para fazer um implante, sei lá, Sim. né? Ou uma tomografia, ou ressonância. O convênio não pode negar nada com relação ao CRO, porque não é CRM. Não pode. Assim, mas que esteja relacionado a... É lógico, né? Vai pedir a ressonância do pé do cara. né? Exatamente. Então, tem que ser relacionado à área de vocês. Não, mas aí não pode E negar. caso Mas tinha esse ocorra... negócio de negar, não sei se hoje nega, mas eu lembro de ouvir Ainda isso. A muito. ANS, liga Ainda- na ANS. Ainda nega? Ainda nega. Porque, por exemplo, eu pesquiso doenças reumáticas. Tá. Sai um pouco fora do trivial de exames Hoje é pré-operatórios. isso que deu. Né? Hoje, um monte, né? Que a gente já diagnosticou inicialmente, através desses exames. A TM adora ter uma doença reumática. É, né? reumática associada. Então, eu solicitando alguns exames, né, específicos de provas inflamatórias, sai fora do trivial total de um exame pré-operatório. Mas eu não tive, ainda tenho problemas com relação ao CRO. E alguns exames, eles solicitam relatório do porquê que eu estou solicitando. Então, Mas até aí, você... Mas o Até o relatório eu acho que é relatório- bacana. Até o Ok. relatório... Pra explicar por que você quer. Sim, sim. Isso eu não vejo problema. mas não a negativa. Mas eu já A- tive muita a negativa do negativa- paciente falar, eu tive que passar com um clínico para Pra pegar- pra pegar a pra guia. pegar o carimbo. Né? Você faz o paciente passar com Ó, INS, tem que resolver tem que esse ficar negócio. em cima. Mas o CRO também fica, tá? Eles ficam em fica. É. Tem os canais também que o paciente pode entrar em contato. Né? Tanto no CRO também, como junto à ANS. Cara, eu não consigo imaginar eu ligar no CRO e resolver esse negócio de exame também, cara. Então, eu entendi que se deve fazer. Mas no mundo real eu não sei, não. Mas eu acho que é mais fácil pela ANS, ANS, né? mas porque esse é o que... Você está solicitando através do convênio médico, né? Porque você tá abrindo um leque de... Pô, tenta encurtar esse caminho, né? Já é mais fácil chato a ANS ainda, mesmo, vai porque a agência aumentar. reguladora. É. E quando tudo der errado, então, por exemplo, eu solicitei um procedimento, negaram, eu mandei relatório, receberam, negaram, e eu falei pro paciente, ó, não vou fazer, porque eu não vou colocar você em risco, não vou me colocar em risco. E aí? Onde você entra nessa história toda? Aí que realmente é onde acontece a judicialização. Então, se Que aí que é o filezinho pra você. eu não falo filé, né? Mas assim, às vezes Era eu melhor que pego... ela não trabalhasse assim, né? Tinha que ser mais fácil. Não, mas porque às vezes eu pego cada absurdo. Você vê o paciente com dor, não só na área da buco, da odontologia, mas na área médica também. Eu tenho um amigo que ele- É um absurdo. O cara Você tem sofre com o cliente. uma funilaria de pintura, de batida de carro. E toda vez que dava só aquela chuvinha que deixava o chão liso, ele falava, ai, como eu adoro isso. Esse eu adoro. Porque no outro dia tava cheio de frente amassada lá, que o cara freava e não dava. Então é meio que a mesma, pra você, né? Eu tem esse sempre lado. tento também ajudar o paciente, né? Ou, a de fato, ir pelas vias administrativas, Claro. né? Mas quando não tem mais jeito, aí tem que judicializar. Aí tem que demonstrar também para um juiz que a necessidade desse procedimento. E é interessante porque juiz não é profissional da saúde, né? Ele é um... E aí, como é que funciona? Como ele não é profissional da saúde, o que ele faz? Ele deve ler tudo hoje, o que ela aqui- colocou, o que o convênio colocou e tirar uma no meio disso, né? Também, mas hoje também tem um canal em que eu achei maravilhoso isso para os profissionais da área do direito, em que o juiz ele pode pedir uma opinião técnica para um outro profissional que seja cadastrado lá no tribunal. Mensagem, né? É Perito muito legal. técnico. Ele é um perito. Ele faz, Se olha, não tem isso nada com o mesmo. assunto, ele vai... Ele é totalmente imparcial. Então, antes dele dar a antiga liminar, né, que é corriqueiramente chamado de liminar, o juiz ele pode solicitar para um profissional que não tem vínculo nem com convênio, nem com um profissional solicitante, essa opinião.
E aí ele dá a sua tutela, né, de urgência para ver se o paciente tem mesmo direito e aí o paciente faz. E vamos dizer assim, o paciente teve a negativa do convênio, você entrou com a liminar, que a gente chama, né, o nome, e o processo ele continua, o paciente fez o procedimento, como é que funciona isso? O pós? São coisas distintas. Você conseguir essa liminar, né, para realização é uma coisa, mas o processo ele continua. Ele tem o contraditório. O convênio ele vai ser citado, o convênio vai apresentar contestação, o convênio pode pedir perícia. Pô, mas imagina, você vai lá e ganhou. Aí eu vou lá e opero. Aí depois continua essa briga aí. Vai embora. Aí o convênio vai e ganha. Aí eu podia só pagar o convênio, pô. Aí agora você me vem apresentar essa conta aí, ué. Não, teve casos de o paciente ter que pagar a conta? Graças a Deus, nunca tive. Mas eu já vi julgados, né? Que realmente o paciente teve que arcar com os custos do... Quando o processo... É difícil, viu, gente? Porque até chegar... Assim, se você demonstra que tem a necessidade, o paciente tem a comorbidade, porque você não vai pedir algo que não existe, né? E aí ele realiza o procedimento naquele momento necessário, que é a liminar, e o processo corre, e se tem a perícia, o perito normalmente verifica, olha, deu certo, é isso mesmo. É difícil ter essa reviravolta, mas pode acontecer. Pode acontecer. Eu nunca tive casos assim, porque tudo que eu faço é muito na transparência, né? Mas manda tudo montadinho, certinho. Também acho que deve ser difícil, porque o cara já teve os passos para negar. Se fosse no meio para conseguir passar uma coisa que não era para passar, né? Então é mais difícil, eu acho. E mesmo porque o juiz, ele também vai sentir, né? O juiz é um ser humano, ele sente, fala, peraí, ó, tem aqui a solicitação cirúrgica, tem os procedimentos, estão de acordo com aquilo, então, né, o curso mas a designação agora para perito, que o juiz pede, melhorou muito. Melhorou muito. Porque realmente o perito porque não é aí não tem nada a ver com o convênio também. Não, é um perito que ele é cadastrado junto ao tribunal. Aí tem a opinião do quem quer fazer, o convênio botou a opinião dele lá. E aí foi tudo pro juiz. E o juiz, como não é da saúde, ele não sabe né? Ele tá lendo lá, os dois devem ter um processo bonito. Sim. Aí põe um terceiro para opinar, que não tem nada com isso. E ele dá a decisão em cima disso. Ou que não deveria ter, né? Sei lá, né? Esses profissionais, eles são escolhidos, assim, tem um processo de seleção, não pode ter o nome comprometido, não pode ter processo criminal, para estar dentro da ética, para se cadastrar e fazer isso. Não pode ter processo ético. Então, junto ao seu conselho, caso seja CRM ou CRO. Bacana, ideia boa. Assim. Eu achei maravilhoso, porque isso dá mais força até para o paciente, né? Poxa, olha, uma terceira pessoa, um terceiro profissional disse, eu tenho a necessidade de realizar esse tal procedimento eletivo. É muito importante. E com relação a casos inéditos, então, por exemplo, eu sei que você recentemente teve um processo que você conseguiu para que não tem nada a ver com a nossa área, não tem nada a ver. E era inédito, era uma situação, uma cirurgia que só ocorria particular, inédito porque não tinha... É um paciente trans, né? Um paciente transexual, é uma cirurgia de faloplastia. O quê? Faloplastia. Faloplastia. Foi um procedimento... O que é uma faloplastia? Meu Deus. Vamos lá. Não, porque faloplastia eu nunca ouvi falar. É um paciente trans, hoje ele tem a identidade masculina, ele nasceu com gênero feminino e hoje ele é homem, né? Então ele fez alteração documental, já fez o tratamento hormonal, fez a mastectomia, que é a retirada total dos seios, e agora... A continuação seria retirar os órgãos internos, né, femininos, ovário. Até a parte interna tira? Tira e faz uma reconstrói. Isso é a faloplastia. Exato. Reconstrução de fazer um pênis. É bem legal. E foi uma das primeiras decisões no nosso país. E, bom, ainda não transitou em julgado, não finalizou, mas só ter conseguido, né, na primeira instância, segunda, já foi aí uma... É que a Amanda conseguiu... porque, assim, esse é um tipo de cirurgia que o convênio não libera, não tá no hall de procedimento. Mas é porque tem coisas que vão surgindo com Sim, a evolução. A evolução, né? Não dava pro cara, quando fez isso lá, tá pensando nisso. Olha como é importante o tal do prontuário médico, né? Todo o histórico de vida deste paciente foi colocado no processo. Então, ele fez tratamento psicológico, ele fez tratamento hormonal. Então, todos esses relatórios, além do pedido de cirurgia, estão lá no processo. Que dão mais força para mostrar, olha, a necessidade eu preciso dessa cirurgia.
olha a importância do prontuário, de não todo o é histórico médico. uma coisa vaga que falou ali. O cara Não. já vai ligar e falar, não. Exatamente, tem nem todo o sabe o que- histórico, tem o que toda que é, uma o que é. situação. É uma pessoa que já tem uma idade, já sabe o que quer, já tem um tratamento. Então, isso que é importante mostrar, né? E aí a importância de ter A todos os organização do documentos. prontuário. Isso eu acho que é É o coração. primordial, é o coração, né? É, o coração. e no caso de vocês, clínicas odontológicas que trabalham com muitos profissionais, né? Eu fico imaginando como que é essa organização. Eu pego muitas clínicas também para organizar. Eu vejo que são os PJs, né? Você faz a contratação de um profissional. E quem fiscaliza os prontuários desses médicos, desses pacientes, Quem faz né? O auditoria. profissional está fazendo. Isso é importante, ficar ligado nisso. Né? Você contrata o profissional, ele está evoluindo o prontuário do paciente? Porque quem responde é o dono responsável técnico da clínica. Exatamente. Ele também não. Então, não, Pode entrar com ação regressiva sobre mas o paciente. no mas caso, se dono você é o dono, sobre o você paciente, não, entra com profissional. a regressiva, repassando a O bucha dono é o pro pior. profissional. O dono É é pior pior, assim. Não é o dono, é o responsável técnico. No meu consultório, eu sou responsável técnica, por exemplo. também. Mas já na época foi a doutora Beth, por exemplo, porque eu precisei fazer outras coisas. Entendeu? Ela responde. Aí a pessoa responde. Olha a importância, então, quem tem clínica e tem mais de um profissional, né, que é prestador de serviço, sempre ficar atento nessa evolução. E Eles estão a evoluindo, Amanda, ela estão presta fazendo. essa consultoria bem interessante para organização de prontuário. pra A verificar. turma tá vendendo você pra caraca. Ah, hoje. Já muito vendeu obrigada. Já falou da cirurgia do faloplastia. Ah, mas são coisas... É legal, né? Você legal, trabalha é legal. e vê É realmente que eu achei que ia ter mais tensão, sabe? mais Assim, tipo, atenção. Aí foi legal, foi quer- legal. Eu não trouxe o bisturi, Amanda, fica tranquila. Ai, gente, Foi mas bacana. assim, ela é da área do sangue, tá? Eu sou da área do papel, porque que- eu não posso ver sangue. Eu e a Amanda, a gente tem que declarar que não parece nem um pouco, nós somos irmãs, entendeu? E aí esse aqui queria sangue hoje aqui, Não, mas não queria eu sangue. O deixei sangue bisturi em casa. tava explícito, assim, eu não queria sangue. Mas Somos pra boazinhas. andar com vocês dois juntos é só ligar a câmera. Eu já vi que aí não tem treta. Adorei. A treta é só se desligar. Aí o bicho tá uma pegada. Aí o bastidor ali é só você pegar na câmera. É isso aí. Não desliga isso nunca mais. Pelo amor de Deus, cadê a silver tape? Não desliga E agora isso vai na nunca boca. mais. Mas é muito bacana. E pensando nesse lance do convênio, cara, muita coisa que você falou aqui, eu não sabia. Não sabia. A gente acha que algumas coisas são regra absoluta. Eu tenho que ir lá, eu tenho que... E não é bem assim, né? E essas novas mudanças também causou um boom, né? Teve muita repercussão nas redes sociais. Que o rol taxativo, né? Porque antes era exemplificativo. Nós falamos O que é anteriormente. Taxativo é Eu obrigatório. sei que você já falou, mas... É o rol que está dentro da ANS, ele é Tipo, as obrigatório. normas, isso é o rol. As operadoras de saúde, elas são obrigadas a A cumprir seguir essas coisas. tudo que tá ali. Isso é o rol. Rol taxativo. Tipo, as normas que tem que seguir. Só Exatamente. cumprem aquilo. Não. Podem No cumprir mínimo aquilo aquilo. e mais alguma coisa. Aí o mais alguma Duvido coisa... que cumpra mais. Não, Duvido então, que o mais cumpra alguma coisa, que Existe são esse negócio. negócio? os Explicável. casos específicos. Aí o médico ou o dentista, né? Vamos falar, o profissional da saúde, ele tem que demonstrar a necessidade. Isso é o taxativo. Não, isso. Então, o taxativo é obrigatório. Taxativo. Eles são obrigados a fazer É o que tá mínimo ali. necessário É para. o mínimo necessário. O que estiver fora, o profissional da saúde, ele tem que demonstrar a necessidade. Sim, através de Então, relatórios. relatoriza. Entendi. O que não tá lá, só provando através. O convênio deve liberar o documentos. negócio que é taxativo. Aí esse outro que é a briga. Aí o Isso. outro. Mas até antigamente no taxativo, o rol não era taxativo, ele era exemplificativo. Então tava lá no rol exemplificativo, existia a Aí negativa. botava um veja bem. Tinha sempre um veja bem. É. Tá. Agora. Então tem que olhar o contrato, quem vai fazer um convênio, né? É isso aí. Resumidamente. E quem também trabalha em empresa, solicitar também. Sabe uma cópia coisa de do convênio? contrato. Eu não sei se você sabe, mas uma coisa que eu venho vendo, assim, tem sei lá, a corretora de saúde. E todo ano ela manda como se fosse uns preços, tipo, sei lá, o meu convênio X vai aumentar. Aí ela manda mais, tipo, 3 opções de um convênio São as relativamente cooperativas, você tá falando. parecido Pra você para eu alterar. alterar. Aí qual que é a minha dúvida de leigo? Porque a gente vê, pô, será que se eu ficar todo ano atrás desse preço, pegar um convênio parecido, eu trocar, numa hora de um problema realmente eu tenho esse problema? Ou não? Sabe assim? Eu acho que Porque falando porque às vezes você tá É a 4 anos num convênio. Cooperativa. Não é cooperativa? Não pode falar. Não pode falar. Não, nada de cooperativo. Por exemplo, eu tenho um convênio.
Aí no fim do ano ela me fala, ó, teu convênio vai aumentar para tanto. Você não é quer pra alterar 2x. o convênio? Você não quer alterar? Tem tal convênio que é bem parecido com o que você tinha, tem que só que ficar continua no atento- X mais meio, sabe? Porque você tem que O ficar atento à sindicato carência. Também, que é... A Não, aí carência. os caras até pegam a Eles carência. pegam a carência. Mas a minha preocupação é assim, na hora de um problema maior, fala, pô, mas peraí, o outro, quando você tá 10 anos no convênio, você tem essa fidelidade. Não, mas Eu não aí sei é se isso contratual. tem. Não Isso, tem. às vezes é uma não coisa da tem. minha cabeça. Mas o problema de ficar alterando é a carência. Esse é o maior problema. Ah, mas toda vez que ela me manda os que não tem carência. Então você tem que só verificar se essa alteração você vai ter pelo menos a rede que você utiliza, nos hospitais que você confia, ver se tá dentro daquilo que você utiliza. Porque esse negócio aumenta todo ano, aumenta pra caçaca. Aumenta, mas também e isso é um Mas motivo. também o cara aumenta A demais. Amanda já É um conseguiu fazer motivo- umas doideiras aí É um pra motivo gente. de muita judicialização, ela isso. já judicializou umas coisas. Mas Da bastante. mãe, né, que fez Da minha 60 mãe. e poucos anos. Quando Ela fez 59 anos, eles achavam lá. Tá aí, mas tem tem muito processo sobre isso também. Que ela já conseguiu reverter. Olha lá, mais uma pra testa Ah, olha, dela. hoje ela tá. O que ela vai pedir? Sei não. O que ela vai eu pedir? Tô esperando eu desligar. Cachorra! Minha Agora a preocupação Silvia é a hora que desligar. Amanda, eu te convidei junto com a Abdá, mas vou botar uma silver tape na sua boca agora. Gente, a convidada mas, aqui. puta, muita coisa que a gente não tem ideia, cara. Não, No isso dia é um a dia, a gente bate-papo, não mas vê. assim, poderia se estender aqui por horas, porque tem muita coisa mesmo. E o paciente não sabe dos seus direitos. Até o profissional da saúde também, às vezes, fica perdido. Acho que ela gostou, ela se convidou pra voltar. Tem por horas, assim, por Ah, outros não, dias. podem me chamar. Mas eu acho que a ideia realmente é a gente tentar Informar, entender coisas né? que ficam meio obscuras aí no nosso dia a dia, né? Mas essa área, principalmente de questões de cirurgias eletivas, né? Porque é mais a eletiva, é tudo que não é urgência é eletiva. Ela é um tema muito... Abrange muito muita coisa. Abrangente, É muito legal. Poxa, eu aprendi bastante hoje. Viu? É. Caramba, bastante. Bem legal. Já não vou quando me chamar pra isso, eu preciso, não vou, já tô assistindo várias Espero que coisas. Segunda opinião, você não vai. Não vai. Não vou, não vou. Peritagem, Por então quê? não Porque eu quero não nem vou. saber. Não vou. Imagina. É isso aí. Eu espero ter, né, tirado algumas dúvidas dos nossos pacientes. Muito obrigada. Ah, eu agradeço o Foi convite. muito legal, muito legal. Foi muito bom. Tirou muito bastante dúvidas que eu tinha. Tenho certeza que muita gente tem as mesmas dúvidas. E vamos tentar pensar num tema dessa linha e você voltar rápido aí pra gente... Pessoal, se vocês gostaram, se inscrevam no canal. É isso aí. Dá um like. Ativa o sininho Ativa para o receber as sininho. notificações. Né? E estaremos aqui na próxima semana Com mais convidados. Novos temas, novos convidados. Foi um prazer, gente. E a ideia é essa. Obrigado aí. Obrigada. Até mais. Tchau.